Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é William Meller e nesse canal a gente vem conversando recentemente muito sobre transformações que impactam o nosso trabalho, a forma como a gente conduz o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E com certeza, como você deve ter percebido, a inteligência artificial é um assunto que ele, por estar justamente no hype, um momento onde em tudo, querendo ou não, se envolve ou se cita inteligência artificial, em vários dos momentos que nós discutimos aqui, a evolução envolvendo carreira, envolvendo até o mesmo nosso desenvolvimento pessoal, né, o nosso desenvolvimento de conhecimento, de intelecto, inteligência artificial foi e vem sendo e provavelmente continuará sendo um tema muito recorrente. E como a gente conversa muito sobre a perspectiva da evolução com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade em cima de tudo que está acontecendo, eu achei que era muito relevante a gente conversar sobre a nova encíclica papal, né, esse documento que é divulgado pelo Vaticano, que tem uma relevância tão grande e que nos faz refletir sobre humanidade muito mais do que inteligência artificial. Várias vezes nos nossos conteúdos, nas nossas conversas, eu trouxe aqui o ponto de saber que existe um hype, saber que existe uma correria, uma pressa em muitos aspectos para entender, para aplicar a inteligência artificial, mas que também a gente precisa voltar um pouco para o básico e ter um pouco de calma quando a gente analisa tudo o que está acontecendo, para não deixar que essa correria, ela até mesmo atropele a nossa percepção de desenvolvimento pessoal. Porque a gente não foi preparado, o nosso cérebro, organicamente falando, ele não é preparado para cada semana, cada dia, trabalhar de uma maneira diferente, atuar de uma maneira diferente, porque as coisas estão mudando. Embora o ritmo do mercado ele dê a entender ou ele faça, nos dê essa percepção que por tudo estar mudando tão rápido e por tudo estar acontecendo de maneira tão rápida, a gente deveria estar preparado de uma maneira mais, também mais rápida, também mais dando uma resposta mais acelerada a todos esses essas perspectivas de mudança. E é por isso que eu achei relevante a gente ter uma conversa hoje sobre esse tema aqui. Para começar, eu gostaria de explicar para você que uma encíclica papal, né, e eu queria justamente começar dizendo isso, ele nada mais é que uma carta de recomendação do Papa, então é uma liderança de uma igreja que normalmente tem um impacto muito grande por mostrar que uma instituição tão antiga, no caso como a Igreja Católica, está dando atenção ou chamando atenção para um determinado assunto, né. Isso aconteceu em diversos momentos da humanidade, aconteceu no momento da Revolução Industrial, aconteceu no momento das grandes guerras, aconteceu no momento de Guerra Fria, e agora acontece com uma certa relevância também nesse momento que a inteligência artificial faz parte, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E o ponto aqui, ele não é a perspectiva religiosa ou a perspectiva até de fé, em cima da carta, mas sim do impacto que o assunto em si traz, ou a relevância que o assunto traz para o nosso momento, né, onde a gente, como eu falei, olhando do ponto de vista de carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, parece estar sendo acelerado por algo que nos puxa, e nesse caso puxa e empurra ao mesmo tempo, para mudar rapidamente, mudar com uma força maior, né. O nome dessa encíclica recebe o nome de Magnifica Humanitas, né, ela basicamente traz o aspecto humanitário em cima da discussão da inteligência artificial e, como eu disse, achei bem relevante nós termos essa conversa. Eu basicamente terminei a leitura e anotei alguns pontos aqui, e a gente vai basicamente hoje em um vídeo um pouco diferente, eu vou compartilhar a minha tela, compartilhar alguns pontos que eu anotei, e a gente vai conversar sobre eles, tá bem? Muito bem, tenho aqui na minha frente então o texto na sua íntegra, né, esse é um texto que você pode acessar, é de livre acesso nos documentos do Vaticano. E o primeiro highlight que eu fiz, bom, é importante citar que a leitura é uma leitura de parágrafos pautados, né, isso facilita até mesmo de localizar alguns pontos que eu marquei aqui quando você estiver fazendo a sua leitura. E o primeiro ponto que eu marquei aqui, as tensões e as diferenças não devem intimidar, pois quando orientadas por uma responsabilidade comum, podem tornar-se forças criativas. Isso aqui é bem interessante, porque é justamente ele coloca o ponto inicial na conversa que mais me chamou a atenção, que é,
as tecnologias, os avanços da humanidade, tudo aquilo que a gente cria, não necessariamente tende a ser algo bom ou ruim por si só, certo? Tudo que o que é criado, ele pode nos ajudar, ele pode ajudar a humanidade, pode ajudar a medicina, pode ajudar até mesmo a salvar vidas, mas tudo depende do uso que se dá para aquela tecnologia, para aquela ferramenta. E o Papa na encíclica ele faz uma referência muito boa, utilizando aqui terminologias, né, histórias da Bíblia, que é a Torre de Babel, né, e a história da reconstrução, né, dos muros de Jerusalém por Neemias. Basicamente, ele diz que a tecnologia, nesse caso, a construção de uma torre, a reconstrução de uma cidade, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de tecnologia em que o ser humano emprega as suas habilidades, pode ser usada para o bem ou para o mal da humanidade. Depende muito de como aquilo é gerenciado, de como é cuidado. E aqui a gente fala, ele fala muito no documento, né, que eh, a gente acaba escolhendo, ou melhor, as nossas escolhas em cima de como a gente utiliza essas tecnologias, que podem ser elas quais são, elas elas obviamente colocam o poder ou dão esse poder muito grande para quem domina as tecnologias. Então, no momento da Revolução Industrial, por exemplo, quem dominava os meios de produção tinha um controle muito grande por ter um poder também muito grande, da produção, certo? E assim a gente pode olhar para todas as tecnologias, a própria internet, quando surge, e se torna popular, houve uma discussão muito grande sobre quem controlava a informação, onde agora a gente está vivendo um mundo onde, além da inteligência artificial, né, a gente tem as redes sociais, onde algoritmos têm um controle tão grande entre o que a gente vê, e isso também é citado no documento. Então, com isso, ele conclui, ou melhor, ele segue dizendo nessa carta, aqui no parágrafo 15, que o verdadeiro progresso nasce sempre de um coração aberto ao outro, de uma inteligência disponível para ouvir e de uma vontade que procura mais o que une do que separa. Né? Então, ele coloca aqui uma habilidade que é humana, em primeiro lugar, sobre ouvir as pessoas, né? Entender outras perspectivas, entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor, não como números, não como ativos a serem otimizados, mas como outras pessoas. Depois, a gente vai ter uma análise aqui no parágrafo 51 sobre o valor intrínseco do ser humano, né. Ele tem uma citação aqui que ela se torna muito relevante, a citação que vira, depois texto para imagens que geram impacto, né, porque ele diz o seguinte: "O valor da pessoa não depende do que ela realiza ou produz, pois existem direitos que pertencem a todos simplesmente por serem pessoas. Nenhum poder humano tem legitimidade para arbitrariamente os negar ou limitar." Então, o que que ele está colocando aqui, e num ponto de vista atual, onde a gente vem vendo tantos cortes e tantos layoffs por causa de inteligência artificial, ou com justificativa, narrativa de inteligência artificial, tem toda uma questão envolvendo qual é o valor intrínseco do ser humano, né? Se o seu valor está linkado somente ao que você produz, e de certa forma o seu valor está linkado somente ao seu trabalho, ou muito mais do que isso, né? Qual é o valor do ser humano e da vida humana? E veja que interessante, até vou trazer para cá para a gente falar sobre isso. Obviamente, o conteúdo desse canal e o conteúdo que eu venho escrevendo há mais de 15 anos, né, online, ele trata muito de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional. E quando a gente fala de temas como esse, talvez você se pergunte qual que é a grande conexão entre tudo isso e a minha carreira. Bom, eu acredito que o- quanto mais a tecnologia evolui e quanto mais até mesmo não somente a tecnologia em si, mas tudo que envolve a tecnologia, os meios de produzir a tecnologia, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente interage com as pessoas no trabalho, tudo que envolve tecnologia intrinsecamente ou extrinsecamente, envolve também a forma como a gente evolui como pessoa, né, internamente. Porque todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. Algumas pessoas que estão lendo mais livros do que outras, talvez estão aprendendo de uma maneira diferente. Algumas pessoas que estão gastando o seu dia inteiro rolando o feed de notícias da rede social estão aprendendo de uma maneira diferente. Mas tudo é input para o seu cérebro, é um tudo está sendo captado pelo seu cérebro como uma forma de aprendizado. Alguns aprendizados
ruins, alguns aprendizados bons, mas tudo está sempre linkado no fim ao desenvolvimento pessoal e, portanto, ao desenvolvimento profissional. Também é por isso que eu vejo uma relevância muito grande em trazer esse assunto, até mesmo em conversar sobre isso, sobre humanidade e inteligência artificial juntos, porque eu vejo um valor muito grande, até mesmo uma responsabilidade criando conteúdo, de tratar desse tema que é importante e que nós estamos em tempo de ter as discussões certas sobre ele, tá bem? Vamos voltar para nossa leitura aqui, porque na continuidade a gente vai ter uma fala dele sobre igualdade, né? E igualdade aqui na carta ele fala muito sobre igualdade como algo real, algo não apenas usado para propagandas, para mostrar que alguma empresa tem políticas, né, igualitárias, mas igualdade como algo real. Ele inclusive fala aqui sobre a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, né? Ele fala que não basta afirmar com palavras que homens e mulheres têm a mesma dignidade e os mesmos direitos. É necessário que isso se traduza em escolhas concretas, em leis, no acesso ao trabalho, à instrução, às responsabilidades sociais e políticas na forma como a sociedade escuta e valoriza o contributo das mulheres. Enquanto persistir essa disparidade, não podemos afirmar que a sociedade reconhece as mulheres verdadeiramente e plenamente na mesma dignidade dos homens. Então é o que eu falei, né? Mais do que discursos, mas na ação efetiva. E aqui, no parágrafo 63, ele começa a entrar em pontos que, obviamente, vão necessitar de opinião. Eu vou tentar ser isento aqui e deixar vocês nos comentários dizer o que vocês pensam. Mas no entendimento do Vaticano, no entendimento da liderança da igreja, do Papa, o poder público ele deveria estar à frente das decisões que envolvem o equilíbrio, né, desses bens particulares, da informação, enfim, não é o controle a palavra utilizada, mas ele usa aqui, né, coesão, unidade, a organização, para que realmente exista um equilíbrio entre bem privado e bem comum. E eu sei que é um ponto delicado, quando envolve a discussão entre a propriedade das próprias inteligências artificiais, né? Quem é o proprietário dessa informação. E ele, inclusive, cita, né, algo que chama atenção, que é a tecnologia talvez ser entendida como um bem comum. Ele cita no parágrafo 67, num contexto em que a riqueza das nações depende cada vez mais de conhecimentos e tecnologias, quando estes bens permanecem concentrados nas mãos de poucos, sem formas adequadas de partilha e acesso, cria-se um novo desequilíbrio que contradiz a destinação universal dos bens e alimenta o fosso entre incluídos e excluídos, entre quem pode participar na revolução digital e quem fica à margem. Né? Ele segue aqui no parágrafo 76, dando uma ênfase nisso, dizendo que a responsabilidade estende-se às infraestruturas digitais e informativas como o ambiente natural. Também o ecossistema digital pode ser preservado ou explorado, partilhado ou monopolizado. A solidariedade exige que as escolhas em matéria de dados, algoritmos, plataformas e inteligência artificial tenham em conta não só a vantagem imediata de alguns, mas também a repercussão sobre o conjunto dos povos e sobre as gerações futuras. Então ele está comparando aqui a tecnologia como um bem tão importante quanto o bem natural, por exemplo, né, do ambiente natural. E isso é algo bem interessante, porque a gente vai falar sobre isso, mas o entendimento de que talvez o Estado seja o melhor mecanismo para controlar ou proteger o equilíbrio entre bem privado e bem comum é por si só um ponto que, como eu disse, abre para opinião e muita discussão e muito debate. Mas veja e cuidado quando você lê um documento como esse, lê uma questão sobre essa, para não se ater tão especificamente em pontos específicos e perder o contexto geral do que está sendo dito, tá bom? No parágrafo 80, ele vai continuar falando sobre isso e dando ênfase ao acesso igualitário à informação e aos meios de comunicação, né? Basicamente dizendo que as coisas só fazem sentido quando todos têm o acesso a ela da mesma forma, né? Um acesso igualitário à informação, um acesso igualitário ao que está sendo compartilhado, inclusive à tecnologia em si.
No parágrafo 85, me chamou a atenção que ele fala sobre, aquilo que eu falei no início, né, de olhar para as tecnologias como uma forma de contribuir também para o bem humano, né. Aqui ele fala que as inovações tecnológicas, entre elas a inteligência artificial, não são neutras, podem aumentar a participação e a justiça, ou pelo contrário, agravar desigualdades, controle e exclusão. Por isso, devem ser avaliadas a partir de uma pergunta decisiva: contribuem realmente para que as pessoas e os povos cresçam em humanidade e fraternidade, no respeito pela casa comum e pelas gerações futuras? Então, essa é uma pergunta sobre qualquer tecnologia que pode ser feita, não apenas a inteligência artificial. Ah, Poderia ser feito sobre a bomba atômica quando ela foi feita. É uma tecnologia que contribui para que cresça em humanidade e fraternidade, no respeito pela casa comum e pelas gerações futuras? Será que a invenção do carro contribui para as gerações futuras? Será que a invenção do computador contribui para as gerações futuras? Será que a invenção do livro contribuiu para as gerações futuras? Será que a invenção da rede social contribuiu para as gerações futuras? Então, a pergunta a ser feita vale para qualquer tecnologia, inclusive inteligência artificial, obviamente. Ele dá sequência, ele fala muito sobre isso em alguns pontos nesse capítulo, né, sobre os estados, né, como eu disse, os estados, no entendimento, sempre tiveram o controle da inovação, de certa forma, e hoje, pelo contrário, os principais motores de desenvolvimento são sujeitos privados, né. Como eu disse, uma discussão que pode se estender muito fortemente se existe hoje um gap entre o controle da informação nesse caso, tá, eu tô falando de inteligência artificial novamente. Se o controle da informação estando em pequenas empresas, nesse caso, poucas pessoas têm o controle sobre muitas no que diz respeito aos algoritmos, mas ao mesmo tempo seria melhor se quem tivesse esse controle fosse o Estado e não as empresas privadas. De novo, eu não vou entrar nessa seara, não vou entrar nessa discussão, pelo menos não nesse vídeo, podemos entrar se você tiver interesse. Mas, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião nos comentários. Tenho certeza que vão ser, visões muito diferentes sobre isso, e a gente tem que respeitar, né, como ele até mesmo cita aqui nessa carta, quando a gente consegue entender o outro lado, que a gente discorda, mas ouvir o outro lado, a gente começa a evoluir até mesmo nossas discussões. Ao invés de uma discussão bélica, do nós contra eles, uma discussão de crescimento. E e aqui, inclusive, lá no parágrafo 90, ele vai falar algo muito interessante, que eu acho que é o que eu venho falando também muito nos vídeos, né, que não se trata de uma escolha sobre o nosso futuro, mas sobre o presente, porque a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes fazem já parte do nosso cotidiano. Então isso é algo que está acontecendo hoje, no presente, não é algo que vai acontecer daqui a alguns anos, tá bom? Dando continuidade, tem uma frase que ele cita aqui de Romano Guardini, que é muito interessante sobre o poder do homem moderno, sobre o que ele mesmo cria, né. A frase é: "O homem moderno não está educado para usar corretamente o seu poder". Acho que a gente pode refletir um monte sobre essa frase, sozinha, né, sobre o poder de tudo aquilo que o ser humano cria para o seu tempo e se ele estaria educado para usar corretamente o que ele está criando. A gente poderia, obviamente, pensar na inteligência artificial, mas poderia de novo voltar lá na história da bomba atômica, né. Aqui ele fala muito do controle, no parágrafo 95, o controle das plataformas, e aqui não somente plataformas de inteligência artificial, mas também de comunicação em geral, né. Que de novo ele cita não ser uma prerrogativa dos estados, mas sim de grandes sujeitos econômicos e tecnológicos, que na prática estabelecem as condições de acesso às regras de visibilidade e as próprias possibilidades de participação. Quando um poder dessa magnitude se concentra na mão de poucos, ele tende a tornar-se opaco e fugir ao controle público, aumentando o risco de um desenvolvimento distorcido que gera novas dependências, exclusões, manipulações e desigualdades. Hã, Isso é bem crítico, né, eu não vou prosseguir mais nesse assunto, porque ele expressa também o que a gente vem discutindo em muitos fóruns sobre o risco de os algoritmos controlarem as pessoas, né. O risco
de o que você vê diariamente no seu feed de notícias, na sua rede social, ser apenas uma retroalimentação de como você já pensa. Porque o algoritmo, ele retroalimenta tudo aquilo que você curte, ele retroalimenta tudo aquilo que você compartilha, tudo aquilo que você envia para os seus amigos. Você está ensinando a rede social o que que você gosta e o que você não gosta. E assim a rede social pode te entregar mais do que você gosta e menos do que você não gosta. E isso vai criando uma bolha que não é como a humanidade evoluiu ao longo dos tempos. A humanidade evoluiu sim em pequenas bolhas, onde ela conversava sobre aquilo que ela era relevante, né, para o seu do seu gosto, mas ainda assim em contato com o diferente, em contato com o que era, contra a sua perspectiva ou a sua ideia, e assim gerando debates e conflitos. Conflitos podem ser saudáveis quando eles ajudam a gente a aprender e evoluir como pessoas e como humanidade, tá bem? A gente pode dar prosseguimento aqui então, voltando para nossa leitura, onde talvez tenha no parágrafo 107 a frase chave, né, dessa análise que o Papa faz sobre os riscos da inteligência artificial ser controlada por poucos. É a frase que inclusive eu acho que eu mais vi citada em notícias e divulgações nas redes sociais, dessa encíclica, que é: "Não precisamos de uma inteligência artificial mais moral, se esta moral for decidida por poucos", né. Então quem define, o conceito de moralidade da inteligência artificial, quem decide o conceito de ética, quem define os limites, quem define o que é certo e o que é errado. Ele cita aqui, inclusive, vai falar no parágrafo 113 sobre inteligência, né? Eu acho que é bem interessante que ele fala que inteligência é uma virtude humana, mas não é a única das virtudes. Porque a gente fala de inteligência artificial, obviamente a gente fala muito de inteligência, de crescimento da inteligência, mas o poder técnico, a inteligência humana, ela, embora seja uma grande virtude, ela não é a única das virtudes que o ser humano tem, que o torna humano, né? Ele vai fazer uma crítica muito grande, ele usa vários parágrafos para isso, inclusive, sobre o transhumanismo, né, ou o pós-humanismo, que são conceitos de uma evolução do ser humano, um novo tipo de ser humano, uma nova raça humana totalmente integrada à tecnologia, né, que aqui a gente poderia discutir horas filosoficamente sobre o assunto. Ele também dá uma certa atenção para isso. E achei muito interessante que na encíclica ele cita alguns livros, ele até cita Tolkien, né, acho que é, não sei se do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, desculpa, não me lembro agora, mas ele cita Tolkien nas suas leituras, ou pelo menos um livro do Tolkien, não sei nem se é da série, mas enfim. E aqui ele cita um livro que talvez um dos melhores livros que eu já li, de um relato do Viktor Frankl, né, que é O Homem em Busca de um Sentido, o livro, né, e ele fala que a gente precisa entender que o ser humano que criou, as câmeras de gás de Auschwitz, por exemplo, é o mesmo ser humano que entrou nessas câmeras, né, o mesmo ser humano que sofreu. Então, a forma, de novo, como o ser humano utiliza a tecnologia, ela não torna a tecnologia por si só vilã ou uma heroína, mas sim apenas uma ferramenta que pode ser utilizada pelo ser humano. Ele vai dar continuidade aqui no parágrafo 126 falando de progresso, e ele, na verdade, elogia aqui o progresso do ser humano, porque a humanidade, né, ela, na perspectiva dessa carta, ela não tem que ser pensada como algo a ser substituída, superada ou evoluída no sentido geral. E ela pode sim, nós, seres humanos, podemos acolher todas as possibilidades que a tecnologia, que o avanço tecnológico, que a evolução nos traz, né? Quantas evoluções grandes tivemos na ciência que ajudaram a salvar vidas, quantos mecanismos novos para identificar doenças nós temos, quantas novas máquinas que nos ajudam a ter cirurgias com mais eficiência, que a tecnologia nos permitiu ter acesso. Então, existe, obviamente, um ganho quando o ser humano entende a forma correta de utilizar a sua tecnologia. Depois, há uma crítica muito interessante, aqui muito relevante, sobre o risco da chamada pós-verdade, né. E aqui eu vou citar novamente o que ele escreve no parágrafo 134. "O desinteresse pela verdade leva, lenta mas inexoravelmente, a deslizar para o totalitarismo, segundo o qual o subsídio ideal
como escreveu a filósofa Hannah Arendt, não é tanto aquele ideologicamente convencido, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, nem a diferença entre o verdadeiro e o falso. Então é o risco de viver numa sociedade onde o que realmente é fato deixa de ser checado, deixa de ser verificado, e a gente entra no mundo onde as fake news nos dominam e as pessoas param até mesmo de procurar entender o que que é verdade e o que que é mentira nesse contexto. Ele fala novamente aqui no parágrafo 136 sobre o risco grande em cima do controle e quem controla os algoritmos, algoritmos que forçam a nossa atenção e fazem a atenção do nosso cérebro ser desviada para coisas que não são boas para nós. E aqui eu aceito a sua crítica, se você quiser, nos comentários, né? Quem que tem que definir o que é bom para mim? Eu sei o que é bom para mim. Bom, a verdade é que a ciência pode te ajudar a dizer também o que é bom pra você, porque infelizmente muitas das coisas que podem te ser, que você goste, elas não te façam bem. Talvez você goste de fumar, mas felizmente, não sei como você reage a essa informação, se você tá ouvindo ela, com certeza não é pela primeira vez, cigarro não faz bem. E assim, nas redes sociais também tem muito conteúdo que não nos fazem bem. E tem muito conteúdo que inclusive o nosso cérebro não foi preparado para ter acesso, para ver daquela forma e lidar com uma tranquilidade por um vídeo de algo horrível acontecendo ou algum outro tipo de estímulo, tá bem? Ele vai citar aqui sobre, jejum de inteligência artificial, achei interessante, porque ele fala, né: "Devemos educar-nos ao jejum da inteligência artificial e proteger os nossos jovens das promessas da máquina perfeita, daquela súbil sedução que parece tornar o pensamento humano inútil, precisamente quando é mais necessário". Então uma crítica grande aqui ao uso da máquina para substituir o nosso pensamento e a gente até mesmo esquecer, principalmente um risco muito grande envolvendo nossos jovens, esquecer como é que se pensa. Como é que eu faço uma crítica a um livro? Como que eu reajo depois de ler um livro de 800 páginas? As pessoas estão deixando de ler em muitos locais por conta da inteligência artificial. Embora a reflexão possa ser bem relevante, será que a gente está deixando de ler por conta da inteligência artificial? Ou será que o, o, o jovem, de maneira geral, já não vinha lendo, como, enfim, tendo uma boa prática de leitura, né? Ele vai citar também na carta dele sobre a responsabilidade da escola e do papel da educação formal para ajudar os jovens a perceber aqui o que que é, eh, certo e errado nesse mundo da tecnologia e da inteligência artificial. E ele vai fazer no parágrafo 159 uma crítica que eu acho bem interessante, uma crítica que inclusive vale muita discussão, acho que merece mais atenção, que é uma crítica ao produto interno bruto como a principal métrica de desenvolvimento, né, ele cita aqui no começo. Constata-se a necessidade de superar os atuais parâmetros para aferir o desenvolvimento, ancorados há mais de 80 anos no conceito de produto interno bruto, fazendo com que sejam quase sistematicamente ignorados aspectos. Me perdi aqui. Que sejam ignorados aspectos essenciais para o bem-estar das pessoas e do ambiente, né. Então, outros aspectos que ajudam a gente a perceber o quanto uma sociedade, um país está evoluindo, mais do que apenas o produto interno bruto, que como ele cita, é a âncora do desenvolvimento dos países há mais de 80 anos. Ele vai citar sobre a preocupação sobre o reskilling, né, e acho que vale aqui uma menção, a gente vem falando sobre isso no podcast, em vários vídeos no canal, muito sobre essa questão, né, da reeducação. É uma sensação grande, como se a quase toda semana tivesse uma necessidade de aprender algo novo, de buscar um novo conhecimento, de uma nova ferramenta, de uma nova forma de trabalho, e as pessoas não conseguem acompanhar. E ainda pior, as coisas estão acelerando numa forma onde as empresas não conseguem nem se permitir a ter a estratégia, adaptar a sua estratégia da maneira certa. Então são pessoas, né, profissionais que não conseguem se adaptar e empresas que não conseguem acompanhar, e a gente entra nessa preocupação de que a gente está perdendo oportunidades, talvez a gente está perdendo o nosso posto de trabalho, não está conseguindo nem acompanhar o que que a gente deveria estar aprendendo ou não nesse momento. Então voltando aqui, ele segue falando sobre, ser decisivo, né,
investir em formação e requalificação acessíveis para que a mobilidade profissional exigida pela economia digital não se torne uma seleção cruel entre quem consegue atualizar-se e quem não consegue. Muito bem. Ele vai citar no parágrafo 171, novamente uma crítica sobre a influência direta que os algoritmos podem fazer na nossa liberdade de escolha, né. E aqui entra muito novamente, a influência das redes sociais, a influência de mecanismos que podem nos fazer preferir um certo posicionamento político ou em detrimento de outro, pode nos fazer a gostar de alguém, a não gostar de alguém, porque o algoritmo tem essa potência entregando o conteúdo que vai fazer a mente daquele usuário ser moldada de tal forma. O que é mais perigoso ainda quando se trata de jovens. Ele vai fazer uma crítica, né, como os dados são utilizados, ele cita inclusive dados de saúde, né, quem são os donos desses dados, quem tem controle sobre eles, quem podem ter controles para que, por exemplo, o que se sabe sobre uma pessoa tenha a sua devida proteção e a sua devida privacidade, porque são informações privadas de um ser humano. Ele vai fazer no parágrafo 192 uma crítica aos meios de comunicação, e nas redes sociais também, e até mesmo na mídia de toda forma, que favorecem, né, o crescimento do embate de ideias como uma forma bélica. E aqui, obviamente, a gente vê isso acontecendo há muitos anos, não só por conta da inteligência artificial, a crítica aqui ela é bem ampla, porque para enfrentar os conflitos, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa promover a vida e não a guerra, certo? Mas, atualmente as redes sociais, ela realmente favorecem muito para que você veja mais conflitos, para que você veja mais assuntos que vão gerar polêmica, porque esses assuntos eles abastecem a rede social muito bem, eles geram mais engajamento, né, mais comentários, mais compartilhamentos, porque é da natureza humana ter esse interesse pelo que é conflituoso. Só que isso sendo abastecido pelo algoritmo, vai se tornando até mesmo vicioso. Ele faz no parágrafo 198, logo em seguida, os algoritmos poderem definir até mesmo sobre a vida humana, e aqui ele está citando, por exemplo, os algoritmos que estão sendo utilizados já de maneira militar, né? Então, algoritmos que podem definir onde uma bomba vai ser implementada, como que um exército vai reagir e atacar um inimigo. E talvez você tenha algoritmos que são capazes de definir quem morre e quem vive numa guerra. E aqui uma crítica perigosíssima de que a ideia de que violência é inevitável e deve ser uma coisa a ser otimizada, ele menciona aqui, né? A preocupação com tornar a guerra, a violência, apenas um subproduto dos dados também. No parágrafo 212, vai ter uma questão que chama bastante atenção, independente do que a gente faça, mas ele comenta que é uma chamada para responsabilidade geral, né, em cima do que está acontecendo. Porque se você não quer se sentir a responsabilidade disso de uma maneira geral pela humanidade, talvez você tenha uma responsabilidade pela sua casa, pelos seus filhos. Eu tenho uma filha e, obviamente, eu me preocupo sobre como isso tudo evolui em termos de algoritmos, de rede social, como vai ser no futuro, a que nível que vai chegar a inteligência artificial no que diz respeito ao trabalho, como será o mundo do trabalho no futuro. Então, obviamente, é uma preocupação que faz muito sentido, né? Ó, inclusive tá aqui, eu não tinha marcado, mas é o parágrafo 213 que ele cita o Tolkien, ó. No parágrafo 219, vai ter uma chamada ao diálogo, né, e uma crítica que cada vez mais, a gente vem perdendo, né, ou cada vez menos vem usando o diálogo como uma forma de resolver problemas, e sim a gente está voltando, né, no tempo e partindo cada vez mais para a guerra como a resposta para uma falta de alinhamento, falta de uma divergência de ideias. No parágrafo 222, ele vai fazer uma crítica bem forte, aos governos, aos seus governantes, justamente em relação ao diálogo. Então, governos que adotam a guerra como a resposta para uma divergência e não o diálogo. E por fim, aqui minha última marcação foi sobre novamente um comentário sobre a fidelidade à verdade e aos fatos, tá bem?
Então uma leitura, obviamente uma leitura bem extensa, ele cita vários pontos, ele volta aqui e conversa durante o texto a respeito de outras publicações que outros papas e outros momentos da história tiveram em relação da figura da igreja, da fé, em cima de temas sensíveis à humanidade, mas acho que fica claro aqui que a grande mensagem é uma preocupação, principalmente voltada a esse conceito de pós-verdade, né, de entender com clareza o que que é verdade, como a verdade se relaciona com o nosso crescimento, como a verdade se relaciona com o nosso entendimento do mundo e principalmente como tudo o que está acontecendo ao nosso redor, envolvendo tecnologia, envolvendo inteligência artificial, pode ser usado. Como é mencionado, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, pode ser usado para machucar alguém, pode ser usada para fazer o bem para alguém, mas tudo isso diz respeito se nós estamos construindo, como ele cita várias vezes, né, uma torre de Babel, que é uma tecnologia hum, que vai contra os preceitos de o que é bom para a humanidade e o que é bom até mesmo para o ser humano, ou outras formas de utilizar a tecnologia que seja para o nosso ganho pessoal, junto com o ganho humanitário. E essas coisas podem sim andar juntos. A gente pode crescer pessoalmente sem necessidade de derrubar ou bagunçar a vida de outras pessoas ao nosso redor. E a tecnologia é uma das formas de fazer isso. Eu sou uma pessoa muito positiva sobre isso. Eu acredito que para quem quer aprender, quem quer evoluir, quem quer até mesmo evoluir na sua carreira, quem quer ter um crescimento profissional saudável, pode ser utilizada a inteligência artificial para muitas e muitas, coisas, muitos projetos, muitas formas de acelerar uma ideia, de tornar uma ideia real, e até mesmo acelerar o ganho de conhecimento, mas ainda, obviamente, sem deixar de fazer aquilo que é básico. A leitura de um livro, a leitura de um documento extenso, a leitura de um material importante, fazer um curso, se qualificar. A inteligência artificial pode, como eu falei, ajudar muito, entender melhor um conceito, conversar com os autores, alguns deles que nem estão vivos mais, autores de séculos passados, que você pode chamar ao diálogo utilizando textos, mas sempre com o cuidado de saber o que que é artificial e o que que é natural. O que que nos ajuda e o que que nos atrapalha. Então acho que eu senti uma necessidade ao ler esse texto de chamar para esse diálogo com você, porque eu entendo que é também uma responsabilidade, ainda que esse canal seja pequeno, ainda que eu venha criando conteúdos em várias outras plataformas e eu venha chamando ao diálogo para esse assunto e esse problema de várias outras formas, né, nas minhas newsletters que tem uma audiência muito maior e do que o canal, por exemplo, eu venho falando sobre isso há bastante tempo, mas eu quero te convidar porque eu acho que é uma responsabilidade de um conteúdo que eu venho construindo com curadoria, com cuidado, com carinho mesmo, para que eu ajude você também sempre a ser 1% melhor da que você foi ontem. Essa é a perspectiva que eu coloco na minha vida, essa é a perspectiva para tudo aquilo que eu faço. Eu acredito que quando a gente olha para o que está acontecendo ao nosso redor, com uma perspectiva, até mesmo eu diria, eu usaria a palavra saudável, a gente consegue entender como tecnologias podem nos ajudar e para aquelas que podem nos atrapalhar, como a gente consegue reduzir o uso e a dependência delas, tá bem? Te convido a participar dessa conversa aqui nos comentários, deixar suas divergências, as suas respostas, as suas perspectivas. Seria muito legal ouvir o que você tem a dizer e eu convido para que essa conversa continue então aqui nos comentários, tá bem? Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.